O cuidado com os dentes é extremamente importante para a saúde e para a autoestima. O que muita gente não sabe é que existem profissionais capacitados para o tratamento de pessoas com deficiência. Nossa convidada de hoje é a cirurgiã dentista Aline Narciso, que é voluntária no Instituto Sorrir para a Vida, que oferece tratamento especializado e gratuito. Tudo bem com você, Aline? Tudo jóia. Aline, como é que surgiu o projeto Sorrir? Bom, o Sorrir começou em 2007 com a doutora Marisa e a sobrinha dela, a doutora Vanessa, que é oncologista, e começou porque a Marisa teve 2 cânceres de mama, histologicamente diferentes, e que a questão do tratamento oncológico acaba trazendo para o paciente um desconforto, muitas vezes na mucosa, que é como se fossem várias aftas, que chama mucosite, e ela começou a irradiar laser, né, fazer laser terapia. E começou a ficar o consultório um pouco cheio, porque ela começava a mandar muitos pacientes, né, essa sobrinha dela, até que uma ideia de um paciente, de outro, assim começaram a organizar a ONG. E isso foi em 2009, se eu não me engano, foi em 2009 que realmente conseguiu o título de ONG, e eu fui para o Sorrir em 2013. Ser voluntária no Sorrir, porque a Marisa pensou em ampliar esse atendimento, não só para pacientes oncológicos. Quando foi que começou essa? Em 2006. 2006, 2007 começou o projeto. Em 2009 conseguiu, né, a questão da ONG, e em 2013 que entrou eu e mais uma outra colega para poder participar do atendimento de pessoas com deficiência, né, que até então o Sorrir só atendia pacientes oncológicos, estavam fazendo tratamento para um câncer e fazendo laser terapia e outros tratamentos. Então, eu cheguei em 2013 no Sorrir. No começo era assim, uma salinha muito pequena, a gente ficava no fundo de uma clínica de oncologia, né, uma clínica que fazia quimioterapia. E era uma salinha minúscula. Hoje a gente tem uma sede que fica em Pinheiros, muito mais acessível por metrô. Sede própria? Uma sede própria, tá? Só que ainda a gente precisa desse recurso que é a questão do voluntariado, que é o que eu falo muito, né, que eu prego muito, porque é o que faz toda a diferença lá no Instituto Sorrir. Porque a renda não é muito, então você precisa de pessoas que estejam dedicadas, pessoas que estejam dispostas a dedicar 1 hora, 2 horas lá, sejam dentistas, sejam auxiliares, atendentes, o que for. Sim, nós temos 6 voluntários hoje, 6 profissionais, né, remunerados, e quase, acho que deve estar entre 28 e 30 voluntários dentistas, que atuam lá no Sorrir semanalmente, né? Então a gente não tem essa preocupação, vai fazer uma ação voluntária num final de semana, é uma coisa. Lá a gente precisa do compromisso. Então, além da pessoa se voluntariar, ela tem que ter aquele compromisso. Eu vou ficar durante 1 ano, né? Graças a Deus, nós temos pessoas que estão lá há muitos anos, toda semana, ou então a cada 15 dias, fica fica um dia inteiro. Ou tem ortodontista que vai 1 vez por mês, mas fica lá um período inteiro. A gente precisa desse compromisso, principalmente pensando que a gente atende pacientes que às vezes precisam desse vínculo, né? Cria um vínculo. O Projeto Sorrir hoje é uma clínica dentária que atende pessoas com deficiência e também pacientes oncológicos. Isso, em situação de vulnerabilidade social. Só esses social. 2 tipos ou atende pessoas que não têm? Não, a gente atende pessoas com deficiência e pacientes oncológicos em situação de vulnerabilidade social. Tá. Bom, a questão do voluntariado, nós já falamos aqui nesse programa algumas vezes e vamos repetir. Você não pode estar querendo ser voluntária, mas não tem uma agenda, você não tem um horário fixo, você não... vou lá passar um tempinho lá e depois nunca mais volto, ou vai 1 vez, ou quando quer. Não é assim, voluntariado não é assim. O voluntariado hoje ele é sério, ele é comprometido, você tem que ter uma agenda, você tem que combinar um horário e não faltar, não chegar atrasado, como se estivesse trabalhando, como se estivesse sendo remunerada, certo? Que negócio, atrasar, é de graça mesmo, então eu posso atrasar, é de graça mesmo, posso faltar. Não, esse tipo de compromisso, as grandes empresas ou as grandes ONGs que têm um atendimento sério, que têm um compromisso sério, não pode aceitar voluntários desse tipo. Tem que ter um compromisso sério com a empresa. Não é isso? Sim, é isso mesmo. E eu sempre falo assim, muitas pessoas às vezes me perguntam, mas eu quero fazer voluntariado, mas não na minha área. Eu quero fazer uma coisa para distrair.
Eu acho que tudo é válido, né? Se eu quiser sair daqui hoje sendo dentista e ler um livro para uma criança no hospital, é legal. Só que eu sei que eu vou agregar muito mais se eu for prestar um atendimento odontológico a uma pessoa com deficiência, que muitas pessoas de repente não vão querer atender, eu vou estar sendo muito mais útil. Né? Então, eu sempre falo assim, vai fazer um voluntariado em alguma situação que você já trabalhe, que você já tenha domínio, que você já tenha expertise nisso. O voluntariado, além de ser prazeroso, ele é um grande aprendizado. Nossa! A gente aprende muito. A gente aprende muito. Aline, fala uma coisa, você acha que o brasileiro tem bons hábitos bucal? Não. Você acha que o brasileiro não cuida da higiene bucal? A saúde bucal é muito negligenciada, assim, desde a infância. Hoje, infelizmente, a gente ainda pega muitos casos assim, de crianças com 2 anos que precisa tratar canal, lesões de cárie, e às vezes pais até bem conscientes, né, com um grau assim de conhecimento, mas que não tem esse conhecimento de que dente de leite é essencial para o dente permanente vir com qualidade. Então, a gente ainda tem uma saúde bucal muito ruim aqui no Brasil. Você acha que mesmo a escovação é pouca? Escovação, fio dental. Quem que usa fio dental? Eu. É bem complicado. Outros eu não sei, eu sei que eu uso. Eu também. Né? Então, ainda é uma questão muito complicada. E quando a gente fala de pessoa com deficiência, se é uma deficiência que a criança nasceu com alguma deficiência, aquela mãe ela vai passar por um neuro, por um fisiatra, por o que você imaginar. O dentista, ele vai ser o último quando aquela criança estiver com dor. Né? Você sabe melhor que eu, mas assim, nós que não somos da área de odontologia, eu fiquei assim, pasmo de ver que eu conversei já com diversas pessoas que têm um nível cultural muito bom, que são pessoas que têm uma colocação profissional muito boa, e quando eu falei de escovar a língua, para muitas pessoas eles se assustaram, dizer louco, Sim. né? Você veja como eu fiz a pergunta para você já sabendo que o brasileiro não tem um hábito bom de higiene bucal. Sim. Eles não sabem que tem que escovar a língua, eles não sabem que tem que passar fio dental, eles não sabem que tem que passar aquele aparelhinho lá, que eu não sei o nome, que é uma escovinha no vão dos dentes, não sabem que tem que fazer uma boa escovação, não sabem como escovar os dentes. Todo mundo acha que escovar o dente é assim, ó, certo? Escovadura, né? Escovadura, todo mundo acha isso. Sim. É impressionante. Então, realmente, o brasileiro tem muito que aprender em termos de higiene bucal. E a gente sabe que as nossas doenças começam pela boca, né? Sim, e não é uma crítica, mas assim, eu tenho colegas, né, pediatras, tudo que eles têm questões que eles não têm isso na faculdade. Então, assim, como que um pediatra, às vezes, consegue indicar uma pasta com flúor, com flúor, é sem flúor, a quantidade, porque realmente eles não têm esse conhecimento. Então, eu tenho muitos colegas pediatras que são mais informados, que vão atrás dessa busca, porque eles não têm isso em faculdade. Então, aonde deveria começar a saúde bucal, que é na primeira infância, infelizmente, no Brasil é muito, muito complicado ainda. Quais são os principais cuidados ou técnicas que vocês usam para atendimento da pessoa com deficiência? Então, atender pessoa com deficiência, bom, primeiro é uma especialidade, né, chama odontologia para pacientes com necessidades especiais. Apesar desse termo especiais ainda criar um pouco de polêmica, na odontologia ainda é esse termo por conta que, às vezes, um paciente especial ele pode ser, de repente, uma gestante ou um diabético, pode ser aquela situação, a pessoa está gestante, né? Então, ainda usa essa nomenclatura na odontologia. Só que é uma disciplina que não tem nas universidades. Eu tive a sorte de ter na minha universidade, quando eu me formei, então acho que foi ali que o bichinho da odontologia especial me pegou. E a especialização, para você ter uma ideia, hoje são 718 dentistas no Brasil que são especialistas, contra quase 20 mil, 30 mil de ortodontistas. Então, assim, é uma área que poucas pessoas buscam. A odontologia em si é igual a qualquer outra odontologia. O que vai mudar é o manejo, né? Então, a questão da acessibilidade, do manejo clínico, da abordagem familiar,
lógico que tem algumas peculiaridades, algumas síndromes que de repente vai ter alguma questão óssea diferente, A né? cadeira lá tem que ter um aparato diferente? A gente tem, sim, a gente tem como se fosse um colchão, né? Que é uma almofada com microesferas de isopor, que aí a gente consegue manter o paciente estável, porque às vezes o paciente que é cadeirante, por exemplo, vai sentar na cadeira, ele se sente desconfortável, sem equilíbrio, então aquilo lá dá um conforto. Paciente com paralisia cerebral, que às vezes vai ter, de repente, algum movimento involuntário e a gente já consegue controlar aquilo durante o atendimento, já que a gente acaba usando muitos materiais perfurocortantes. Então, assim, a diferença é no manejo. E eu falo muito assim, que é o olhar também. Né? Porque o que eu recebo muito, principalmente no Sorrir, são mães que bateram na porta de várias instituições, vários profissionais e, não, só o fato dela falar, meu filho é autista, meu filho tem síndrome de Down, não atendo, eu não sei. Às vezes não vai ser nada de diferente, né? Só que as pessoas não têm esse olhar. Mas em alguns casos de síndrome, você tem que tomar cuidado com a anestesia. Olha, a anestesia, que todo mundo questiona mais, é o que a gente menos tem complicação. Né? O que eu poderia pensar assim, numa questão de uma síndrome é a questão óssea, às vezes tem a genesia de alguns dentes, faltam alguns dentes, então como que a gente vai trabalhar isso? Alguns pacientes têm muito bruxismo, por conta, às vezes, ou da medicação, ou até da situação mesmo que neurológica, né? Então, são mais essas questões. Agora, anestesia, isso, assim, interfere muito pouco. Interfere, mas muito pouco. O bruxismo é aquele da pessoa fica esfregando um dente no outro, né? Arranjando, sim. Tá. Quais os cuidados que a pessoa com deficiência tem que ter com a higiene bucal? Os mesmos que qualquer outra pessoa sem deficiência tem que ter. A dificuldade maior que a gente tem é paciente que morde a escova, que morde o dedo da mãe do cuidador. Né? Então, por isso, a gente acaba ensinando algumas técnicas de como abrir a boca, de como manter aquela boca aberta, como passar um fio dental. Às vezes, uma escova com cabo longo para não morder o dedo. Afastar bem a bochecha. A gente acaba fazendo abridores de boca. Né? Inclusive, lá no Sorrir, nós fizemos uma dinâmica com os pais, foi até um projeto que nós fomos premiados, que era justamente para fazer abridor de boca. Porque a gente acreditava que o paciente não conseguia escovar direito, o pai não conseguia escovar direito, porque não tinha acesso. Só que a gente foi perceber em cada dinâmica que, na verdade, o que acontecia, o cuidador, ele não sabia escovar o próprio dente. Então, para você ver como, às vezes, não é o fato de, como abrir, como segurar. Não, às vezes é saber escovar. Então, o que a gente conversou um pouquinho antes aqui, a questão de como que escova, como que não escova, passa fio dental, não passa fio dental. Isso, o brasileiro, em geral, não tem conhecimento. Então, por exemplo, para a pessoa com deficiência, quando você é o cuidador, às vezes facilita, por exemplo, um fio dental que seja montado, que tem uma haste plástica. Sim. Então, ajuda muito. Então, a gente vai dando esses recursos para as famílias, né? Buscando sempre algo barato também, porque isso também complica muito. Tá. Né? Porque uma coisa é falar assim, compra uma escova, compra a escova XYZ, que tem cerdas, isso, aquilo, e o paciente não tem dinheiro para comprar. Ok, Aline. Né? Estamos conversando com a Aline Narciso, cirurgiã dentista e voluntária no Instituto Sorrir para a Vida. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já.